Eu não vou tomar muito teu tempo, eu vou te mostrar hoje o que foi que eu fiz para conseguir faturar mais de 190 mil reais vendendo um único infoproduto na internet para tráfego frio. Então, basicamente, eu vou mostrar o processo de concepção, de criação, o que é que eu faço para ter ideias boas que realmente vendem e como você vai poder tirar dessas dicas que eu vou te passar ideias para você criar os seus próximos infoprodutos. E mostrar basicamente quanto eu lucrei nessa oferta vendendo 190 mil reais, tirando imposto e tráfego, tudo junto. Então, já acompanha aqui o vídeo, eu vou estar mostrando aqui em um mapa mentalzinho que eu criei aqui para vocês. Tá bem organizado, estou gravando aqui agora, vamos pro vídeo. Hoje eu vou estar te mostrando basicamente o que eu fiz dentro de 4 meses para criar um produto, um único produto que me gerou um fluxo de vendas de 190 mil reais e que no final também me gerou 90 mil reais de lucro líquido. Então, basicamente, o que eu quero te mostrar é os pontos principais que eu observo e que eu executo na hora de construir o meu produto, beleza? Então, antes de ir para o processo, eu quero te apresentar um pouco quem eu sou. Eu sou Douglas e é isso, eu vendo produtos digitais aí, low ticket na internet há mais ou menos 9 meses, consegui ter uma constância de resultados. Então, de 9 meses para cá, eu nunca parei de vender e basicamente é isso que eu tenho para te apresentar hoje. Hoje é o primeiro vídeo do canal, assim, focado no mercado de low ticket. E também eu vou estar criando conteúdo lá no meu Instagram, se você quiser seguir, tá aí. É Douglas Regis, com 2 Is. Então vamos lá. Eu vou te mostrar o que foi que eu fiz para ter esse resultado aqui. Então, basicamente, como é que eu fiz isso? Sempre quando eu vou criar uma oferta, desde a primeira que eu consegui ter um lucro bacana, eu parti do ponto e aprendi e eu vi, olhando no YouTube, comprando curso, que geralmente as pessoas perdiam tempo em coisas que realmente não importavam antes do processo da venda. Por quê? Elas pensavam muito lá na frente e esqueciam o principal no começo, que é a ideia, é a concepção, é a tangibilidade do produto que você vai conceber ali e entregar para o seu produto. Como é que você vai mostrar, para quem, em que situação. Então as pessoas deixavam isso de lado e acabavam se preocupando com tipo de escala, processos criativos, estrutura de teste criativo. Então ela perdia muito tempo com tráfego pago e acabava que ela gastava dinheiro, tempo e não validava nenhuma oferta. Então, dito isso, vamos aqui para a parte onde eu começo a pensar na criação da oferta e como é que eu faço para ter resultados como aquele. Vamos lá. Públicos grandes. O que seria isso? São basicamente os públicos que eu, Douglas, eu considero bons para você poder estar começando a vender low tickets. Por quê? Outras pessoas podem até te dizer que dá certo e dá realmente para você fazer isso. Que é trabalhar com os big nichos, que é o quê? Renda extra, sexualidade, relacionamento, saúde. Todos esses nichos são bem grandes, mas para a minha modalidade de venda eu geralmente não tive bons resultados. Já tive resultado, consegui vender, mas não tão grandes como vender para esses públicos aqui, que eles também são grandes, são públicos aquecidos e geralmente estão com dinheiro no bolso para poder estar investindo 27, 37, 47 reais em um produto seu. Por exemplo, o público de profissionais. Quantas profissões não existem aí em grande escala, em grande volume de pessoas, tanto trabalhando, já estudando, recém-formados, que você pode estar ingressando e criando um infoproduto para eles. Então, pense nisso. Autônomos, então, pessoas que trabalham por conta aí, seja o pessoal que faz doce, que faz salgado, que tem uma lojinha de alguma coisa. Então, imagine quantos negócios aí pequenos de pessoas que estão empreendendo sozinhas, sem nem ter empresa aberta e acabam precisando de soluções que você pode entregar um infoproduto que encaixe para a solução que ela necessita. E aqui, um dos mais interessantes que eu gosto de trabalhar, que é o informal. Ele parece muito com o autônomo, mas basicamente ele é como se fosse uma coisa que passa despercebida no nosso dia. Eu vou te dar um exemplo aqui de uma pessoa que às vezes passa despercebida. Ele parece um autônomo, mas ele é uma pessoa que faz parte da conjuntura do autônomo. Às vezes o autônomo ele tem uma loja de tal coisa, mas ele precisa de um cara que faz frete. Esse cara que faz frete, ele não é, entre aspas, ele não é empreendedor, ele não tem empresa, ele tem o carro dele, ele presta serviço. Então é uma forma informal de prestar um serviço de logística. Então esse público é muito grande, tem muito cara que trabalha com frete. Então eu acabo buscando esse tipo de público que passa despercebido. A concorrência para você disputar leilão no Facebook, até concorrência de produtos é baixa, e você acaba tendo espaço criando uma pequena solução que vai ajudar ele no dia a dia. Então eu gosto de trabalhar com esse tipo de público, mas os big nichos também vendem pra caramba, só que eu não tive muito resultado. Eu vou falar o que eu consegui ter resultado, beleza? Descendo aqui, o que é que eu busco entregar para o público quando eu estou começando a criar minha oferta? Ou eu crio uma única solução e vendo para ele de forma direta, aplicação imediata. Então, geralmente, eu não tento convencer a pessoa, eu não tento mostrar que o meu produto é melhor que aquele ou aquilo. Eu geralmente jogo na cara do lead, ele vai entender para que serve e quais são os benefícios. É meio que intrínseco quando você cria um mecanismo que
você já identificou as dores, o que é que ele precisa e você entrega a solução. Então, quando você entrega a solução, ele já entende que aquilo é uma peça que está faltando para o quebra-cabeça dele. Então, o meu produto geralmente passa essa sensação. Eu tento colocar no meu produto essa sensação. A pessoa vê que aquela pecinha que ele acabou de ver ali no Story, no Reels, no anúncio que está passando na tela dela, é a solução ideal para o quebra-cabeça dela. Então, encaixa perfeitamente. Ou eu crio uma única solução, ou eu adiciono um pack. Eu crio 2 ou 3 soluções que estão interligadas e entrego aceleração e otimização de resultado. É basicamente o que eu busco. Por quê? As pessoas geralmente querem ganhar dinheiro ou querem acelerar processos, principalmente dentro desses nichos aqui, profissional, autônomo ou informal. Então, sempre tente buscar, para esse tipo de público, soluções relacionadas a isso. Aplicação imediata, o cara compra o teu produto e já começa a usar, ele acelera algum processo e otimiza o resultado, coloca dinheiro no bolso dele. Então, pense nisso antes de pensar no produto. Como é que eu consigo acelerar, aplicar aplicação imediata e otimizar o resultado dele? Então aqui, a próxima etapa, quando você já tem na sua cabeça, você já fez uma pesquisa do público, minerou alguma ideia, viu alguma coisa na sua região. Então basicamente quando eu vou procurar alguma oferta nova, eu olho para o lado, eu olho para o meu dia a dia, eu vejo o que um familiar meu faz, eu gosto de conversar com as pessoas, ver as necessidades que eles têm no dia a dia de logística, de processo, para mim conseguir encaixar alguma coisa. Então depois que eu defino o público que eu vou atacar, eu começo a desenvolver um PCI, que chamam também de CP, mas aqui para ficar em português, que é perfil de cliente ideal. É a pessoa que eu vou vender o produto. Então eu crio um documento, abro um doc do Google, boto lá PCI ou ICP, tal nicho. Coloquei lá, agora eu começo a descrever essa pessoa. Baseado na ideia que você encontrou, você desenvolve um mapa desse cliente, que é basicamente o DNA de tudo o que você precisa saber dele. Então os pontos principais do perfil do cliente ideal é você definir quem ele é. É você fazer uma pesquisa em comentários, buscar em grupos, ver como é que ele conversa, o que é que ele quer, qual é a idade dele, quais são os gostos, é você definir basicamente aquela primeira camada da pessoa. E depois buscar o que é que ele faz, qual é a rotina dele, qual é o dia a dia, o que é que ele faz que esse teu produto vai entrar e se encaixar ali. A realidade atual. Então, basicamente, agora é onde você começa a encontrar as dores, é onde você busca entender qual é a situação atual desse lead. Ele precisa disso? Ele está sentindo falta de alguma solução, ele tem problemas com isso. Então você vai definir basicamente os primeiros pontos da realidade atual e o que é basicamente o cargo-chefe, é a dor principal que você vai encontrar aí. E também você vai encontrar aqui um ponto que é bem importante, que é o que é que ele deseja. Nesse ponto, você tem que encontrar já a parte futura, que é o que ele deseja, o que é que ele quer no dia a dia dele, que é o quê? Ele quer processos mais rápidos, quer ter mais tempo com a família, quer ganhar mais dinheiro, ele quer avançar uma etapa, quer se desenvolver mais nessa profissão ou nesse setor onde ele trabalha. Então, você vai encontrar os desejos desse público. E também saber o que ele não quer. Dentro desse público, você precisa deixar bem definido para na sua copy, no seu processo de criação de criativos e em toda a copy do seu produto, você vai correr fora de colocar coisas que ele não quer. Porque não adianta você criar uma copy sem querer lá colocar coisas que não fazem sentido para esse público que você está vendendo. Então, toma muito cuidado na hora de criar aqui a parte da área de coisas que ele não quer. Então, foca em definir coisas que ele não quer e risca isso de colocar em copy, texto, criativo. E no final, objeções. Tenta listar o máximo de coisas que fariam com que ele corresse de não comprar ou escolher a sua solução hoje. Então você vai buscar formas de entender todas as objeções e como você poderia contorná-las dentro de alguma copy, seja na landing page, seja no criativo. Que basicamente é a conversão, onde você vai conseguir gerar desejo, agregar valor, fazer ancoragem de preço, de transformação de realidade, levar ele do ponto A ao ponto B. É onde você convence a pessoa rápido, mas o teu produto ele vai ser visual, vai ter um nome bacana e você consegue atrair ele, e as objeções são basicamente aquela última tacada final para ele fechar com você. Então, depois de você definir tudo isso, você vai para a parte da criação. E geralmente eu entrego isso aí em formato de combo, kit ou pack, ou quando eu tenho uma solução muito boa, eu entrego de forma única e crio um nome viral para o produto. Por quê? Porque no criativo, quando você situar, você chamar esse lead lá, esse público-alvo, ele já vai tanto se conectar, porque você segmenta chamando ele pelo nome, você que é advogado, você que é dentista, você que é arquiteto, e tem dificuldade com isso, e chegou o nome tal, não sei o quê. Porque você tem que encaixar tanto o nicho quanto o nome do produto com coisas que ele conhece. Porque facilita com a comunicação, ele se identifica rápido e você entrega só um mecanismo novo, entendeu? Então fica muito mais simples de vender para esse público. E seguindo aqui, o que é que você não deve se preocupar em entregar dentro de um produto low ticket que você vai vender de 27, 37, 47, mais order bumps. Você não vai entregar método, você não vai entregar processo, você não vai entregar desafio e nem estratégia. Entenda que o produto que vem de forma automática, entre aspas,
para público frio, para tráfego direto, para pessoas que nunca te viram, onde você não aparece, onde a maioria você só faz com vídeos da internet ou com IA, a pessoa precisa se identificar com a solução e não com você ou com a estratégia, com o método que ela não sabe de onde veio, nem para que serve, não tem embasamento, não tem lastro. Então, o seu produto é ele que vai vender por conta. Então, basicamente, você ignora e esquece de usar isso daqui no teu produto, beleza? Já seguindo aqui, quando você tem o projeto pronto e você já sabe para quem você vai vender, e quando você já sabe o que você vai vender, você chegou no ponto principal, é onde você já tem todo o material para começar a desenvolver landing page, criativo, começar a construir o produto, MVP principalmente. Você não vai criar um produto completo de cara, porque senão você vai gastar tempo numa coisa que pode não vingar, beleza? E depois de ter explicado tudo isso aqui para vocês, tem um detalhe. Tudo isso aqui que eu mostrei aqui atrás, ele é muito mais importante do que isso aqui, ó. Que é a parte onde as pessoas geralmente criam mais conteúdo para você, criam mais estratégias, te vendem mais cursos, tudo baseado nisso, que é o que vem depois. A ideia, o que faz você ganhar dinheiro, tá lá atrás, que é o que eu já te expliquei. Então, como você vai testar criativo, a melhor página de vendas, botão no topo ou lá no final, tráfego pago, estratégia de escala, seja lá qual for, baiana, pernambucana, japonesa, independente, falar de funil, order bubble, upsell, sendo que tu ainda nem criou uma concepção que preste. Então, por exemplo, falar, eu vou testar com keys ou landing page, não faz diferença, porque tu ainda não focou no principal, que é a tua comunicação, para quem você vai vender e o que você vai vender. Então, o meu objetivo aqui é ser direto ao ponto, te mostrar o que realmente faz diferença. Essas coisas, elas fazem parte do processo. Você ter um bom teste criativo, ter uma boa página de vendas, saber o mínimo do tráfego, que eu acho que isso aqui é uma das coisas mais irrelevantes que tem, de você aprender, mas faz parte do jogo, você tem que saber só gerir, mas a estrutura não importa muito. A parte da escala também é uma parte relevante, porque ofertas são diferentes de uma para outra. Funil é quando você está criando algo mais complexo para um público, para uma demanda, que você consegue encaixar outros produtos. Então não é sempre, mas eles te vendem como se fizesse parte, falam de funil, de coisas complexas. Então, imagine só, que tudo que for mais complexo, basicamente, é ruído. Por quê? O que importa, geralmente, é o feijão com arroz. Então, vou estar mostrando aqui para você o feijão com arroz, que é o que eu já te mostrei. Então, keys OLP, basicamente, é você trocar 6 por meia dúzia, porque às vezes você enrola demais num keys, sendo que a pessoa só quer clicar no botão que está ali na página e comprar o produto e começar a usar. Então, às vezes você enrola a pessoa e perde a venda. Então, basicamente é isso. Meu objetivo aqui era mostrar para vocês como foi o meu processo para chegar nesse resultado aqui. Aqui, ó. Saindo umas vendinhas aqui agora. E mostrar para vocês que dá para ter resultado com low ticket. É você estudar, buscar entender público, buscar entender pessoas, entender de mecanismo, de processo, de logística, como é que funciona a vida no dia a dia e pensar em como agregar isso de alguma forma com um infoproduto, seja em PDF, seja em app web, tudo isso que gira em torno disso eu vou estar comentando aqui no canal. Então comenta aqui embaixo dúvidas, ideias de vídeo, coisas que vocês querem aprender de todo esse processo aqui, que eu vou estar criando mais vídeos. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve, que é o principal, deixa o like e no final, clica aqui embaixo, vai lá no meu Instagram, me segue, manda uma mensagem pra gente trocar uma ideia, beleza? Então era isso, até o próximo vídeo, valeu!